Bom pessoal, continuando do vídeo anterior, vemos que aqui estamos no final de torre e peões, com a mesma quantidade de peões. Eu estou levemente inferior porque minha torre está passiva e, portanto, eu vou mostrar a vocês como eu, entendendo um pouco desses conceitos de final, eu consegui reverter essa posição para uma posição extremamente interessante. Eu já assisti alguns vídeos de Rafael Leitão que ele explica a questão de por que uma torre deve estar ativa no final e por que isso é extremamente importante. Então, na primeira oportunidade que eu tive nessa posição, eu procurei ativar minha torre. Então aqui eu joguei rei G6, aqui jogou rei F1, eu joguei rei F6, eu jogo rei E2. Aqui, pessoal, eu deveria ter jogado o rei E7 e proposto uma troca de torres? Não, né? Por quê? Porque se eu jogo rei E7, ele joga a torre B6. E ainda assim minha torre vai continuar extremamente passiva aqui, não faz o menor sentido eu seguir por essa linha. Então, já que minha torre, infelizmente nessa posição, não poderia fazer absolutamente nada, eu resolvi jogar rei E5, pelo menos ter a atividade do rei nessa posição. Ele jogou rei E3, aqui eu joguei G5 para evitar um futuro F4. Aqui ele jogou G3, aqui eu joguei F6, aqui eu fui avançando lentamente os peões, porque eu tenho uma maioria de peões na ala do rei, então eu vou criar umas certas preocupações para ele. Por quê? Porque já que a torre dele está nessa posição chata de E6, está dominando minha posição, eu tenho que de alguma forma descobrir um jeito de ativar minha torre. Aqui ele jogou A3, aqui eu joguei H5, ele jogou torre D8. E aqui eu comecei a explorar. Se eu tô no final inferior, faz sentido que eu troque peões. Então eu explorei essa ideia, eu joguei A5, ele jogou torre B8, o que aqui já começa a ficar uma posição estranha para ele, porque, lembrando o que eu disse, a atividade de torres é essencial no final. Então, por que ele colocou uma torre numa posição tão ruim? Aqui ele já permite que eu jogue torre D7, então ficou uma posição já bem estranha para ele. Aqui mais uma vez eu deveria já ter jogado torre D7 direto aqui, eu não deveria ter hesitado em jogar torre D7, mas eu joguei rei D5, foi um lance ruim. Aqui ele poderia ter jogado torre D8 e mais uma vez reativado a torre dele, mas ele não quis isso, ou seja, eu perdi uma oportunidade gigante aqui, tendo jogado rei D5. Aí ele jogou rei D3, e aqui dessa vez eu não deixei passar de novo. Eu joguei torre D7, aqui ele jogou rei C3, e aqui eu estou percebendo que ele está se afastando da ala do rei. Da ala do rei que eu tenho maioria de peões, eu tenho 4 peões e ele tem 3. Então eu comecei a explorar isso também. Aqui eu rapidamente joguei rei E4, sem pestanejar. E aqui, pessoal, o que vocês vão ver é um verdadeiro sacrifício maluco que eu fiz aqui. Eu literalmente deixei o cara avançar esse peão e eu fui tentar um ganho aqui, só com a maioria de peões na ala do rei. Aqui foi uma das partidas que eu tive muita coragem, que ele jogou B5, aqui eu joguei rei F3, aqui ele jogou C4, e eu estava totalmente ciente das coisas que eu estava fazendo nessa posição. Aqui eu joguei rei toma F2, aqui ele jogou C6, B toma C6, B toma C6, eu joguei torre C7, deixei minha torre um pouco passiva, mas torre C7... Aqui a ideia é o seguinte, se eu vou explorar os peões a mais que eu tenho que atrasar ao máximo a coroação desse peão. Ou então atrasar ao máximo o momento que eu vou trocar minha torre por esse peão, porque eu vou perder essa torre. É evidente que eu vou perder essa torre. Então, nessa posição aqui, sem pestanejar, eu já joguei E5. Aqui eu não entendi o porquê ele jogou G4. Não faria sentido ele jogar G4, ele deveria ter ganhado tempo já jogando rei D6 direto. Aqui eu capturei. Ele capturou. Aqui eu joguei E4, aqui eu já fui direto avançando o peão. Mais uma vez, tentando fazer o adversário perder tempo, eu joguei rei A7. E qual a ideia de torre A7? Quanto mais longe o rei tiver quando eu capturar o peão, melhor para mim. Então, se eu capturo o peão direto, o rei dele está mais perto. Então eu disse, não, isso aqui não faz sentido para mim não. Então eu joguei torre A7, jogou C7, e agora sim eu capturo o peão. Por quê? Porque o rei dele está longe demais aqui. Aqui eu comecei a explorar a posição, aqui foi um momento que eu pensei demais, porque eu pensei se eu jogava a linha E3, E2, E1, coroava esse peão e tentava alguma coisa, só que na minha cabeça essa linha perdia, então a única coisa que me veio à cabeça é, não, eu tenho que voltar, capturar esse peão e tentar ganhar aqui ao máximo.
Então, temos essa posição aqui que eu voltei o rei, num lance maluco, eu voltei o rei. Aqui eu perco esse peão, mas aqui foi uma das piores manobras que ele podia ter feito na posição, porque ele tinha que voltar, ele tinha que focar nesse peão de E que está praticamente coroando, então não foi bom negócio para ele jogar isso agora, porque aqui ele nada faz, por enquanto. Ele nada faz com esse lance. Esse peão já estava perdido mesmo, não faz diferença nenhuma para mim. Aqui eu joguei E3, aqui ele capturou com cheque, eu joguei rei toma G4, aqui ele jogou rei D6, e aqui eu joguei E2. Pessoal, nessa posição, estranhamente eu estou ganho. Eu estou ganho. Aí ele jogou torre E6, eu joguei rei F3. Aqui mais uma vez o nosso adversário perdeu tempo jogando torre F6. Torre F6 foi um lance completamente inútil. Ele nada fazia nessa posição, não tinha para que ele jogar torre F6. Quanto mais perto meu rei estiver da casa E1, pior para ele. Então ele deveria ter jogado rei D5 aqui. Ele já deveria ter jogado rei D5 aqui rapidamente. Porque se ele joga rei D5 e eu jogo rei F2 aqui, mesmo que eu coroe o peão, eu não consigo ganhar essa posição ainda, tão rápido. Ainda que vocês vão ver que eu ainda estou ganho. Mas deixa eu analisar essa posição aqui. Se ele joga rei D5, eu jogo rei F2. Se ele joga rei D4, eu jogo G4. Se eu jogo isso, rei D3, aí eu coroo. Eu coroo. Ele coroa. Ele toma. Bom, pessoal, olha aqui. Olha que interessante. Ele ainda conseguia empatar nessa posição se ele tivesse jogado o lance correto. Só que, infelizmente, ele perdeu tempo. Felizmente pro meu caso, né? Mas infelizmente para o jogo dele, ele perdeu tempo jogando torre F6, que foi um lance que nada faz. Vocês jamais em final devem jogar lances que nada fazem. Lances que não alteram o caráter da posição. É um conceito diferente do lance de espera. Lance de espera é um lance que você visa alguma coisa, mas não é um lance que mude o caráter da posição. Mas nesse caso ele jogou apenas um lance que não muda o caráter da posição e também nada faz, não tem nenhum objetivo esse lance aqui. Aqui eu joguei rei E3, aqui mais uma vez eu estou ameaçando coroar. Aqui jogou torre E6, perdendo tempo de novo, mas já é consequência do lance anterior dele. E aqui, nessa posição, eu já não posso dizer a mesma coisa sobre o fato dele não estar perdido. Por quê? Porque nessa posição, gente, eu estou ameaçando jogar G4. O rei dele não pode passar pela coluna E. Por que ele não pode passar pela coluna E? Porque se ele tira a coluna E, eu jogo E1. Se o rei dele se quer entrar na coluna E, eu jogo E1. E coroou. Então, diante disso, ele veio com a ideia de torre E4, porque qual a ideia dele? É tentar passar o rei. Só que essa ideia funcionaria se eu coroasse agora, só que eu não coroei. Eu resolvi jogar esse lance aqui, G4 mesmo. Por quê? Porque, mais uma vez, aqui eu estou explorando uma tática de peça sobrecarregada. A torre dele tem que defender essa casa, tem que defender essa casa e tem que defender esse peão. Ela não consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então aqui, mesmo que ele tente, ele não vai conseguir chegar a tempo dos dois peões. E nessa posição aqui, eu consegui ganhar esse sinal de forma magnífica. Aqui eu joguei G2. Aqui ele percebendo que não tinha como evitar os peões, ele tentou entrar no final de rei torre contra rei dama meu. Aqui ele jogou cheque, aqui eu joguei rei G3, aqui ele jogou rei D3, aqui ele jogou torre G2. Esse é um dos finais mais difíceis de xadrez, mas eu já aprendi a jogar um pouco. A ideia é você ir afastando o rei, tentando cheques que deixam o adversário mal. Então, eu segui esse jogo sem maiores problemas. Joguei dama F1, aqui jogou rei G3. Aqui eu joguei rei E3, aqui eu já estou afastando ele para a lateral facilmente. Aqui, pessoal, ele jogou um lance ruim, que foi rei H2. Rei H2 não é o melhor lance, atrasa muito aqui. Aqui eu joguei dama E1, aqui jogou torre G3, aqui eu joguei rei F2, aqui rei F2, aqui ele jogou torre G2, aqui eu joguei rei F3. Essa posição é crítica.
Essa é uma posição crítica do final de rei-dama contra rei-torre. Se você chegar a essa posição, você já está com o final ganho, porque automaticamente o cara tem que afastar a torre. O único lance que o cara não afasta a torre é a torre G1, mas a torre G1 leva mate. E foi o único lance que ele fez. E assim acabou a partida. Mas todas as outras linhas que vocês virem, perde a torre. Todas, todas, sem exceção. A linha mais famosa, que é a linha que entra no chess-tempo, é essa linha aqui, mas ainda assim perde a torre. Que é essa, joga G1, joga esse rei aqui. Dama 1, e mesmo assim você perde a torre. Qualquer posição que você joga, você perde a torre. E é isso, pessoal. Essa foi uma das partidas mais bonitas. Esse final apareceu na Twitch, eu fiquei muito feliz. Apareceu na TV da Fizu. E é isso. Finais, vocês têm que lutar por atividade, sempre. E foi isso que fez eu salvar uma partida que eu estava completamente inferior. E é isso, eu desejo ótimas partidas a vocês pela frente e eu vou ficando por aqui.